em cima, hein? Aí, ó, cadê a nossa hashtag no Twitter? A gente já trouxe essa notícia aí com a Isabelle Benito, né, apurando também o Vene Casagrande. Foi uma nota oficial até do Flamengo. Foi hoje mais cedo, né? Foi ontem. Foi Gente, ontem. peraí. Hoje tem clássico. Vasco e Fluminense. Clássico, primeiro clássico do Vasco, segundo do Fluminense, Campeonato Carioca. Se o Fluminense perder, ele oficialmente está fora de qualquer disputa de Eu vou estar semifinal de contigo, campeonato. pode falar. E a gente vai abrir o programa com o Flamengo. Jura que vai enfrentar a Portuguesa em Minas Gerais. Me Com desculpa, time reserva. Me desculpa, gente. Com todo respeito, não dá isso aí, né? Não dá. Eu faço um protesto aqui, entendeu? Não dá. Não dá pra gente abrir o programa assim. É o SBT Esportes Rio, não é SBT Esportes Flamengo. Ok? Não dá. Fica aqui meu protesto ao vivo. Sabe o que eu ouvi? De forma bem grosseira? Chama o VT. Roda o VT. Encontro de Danilo com sua terra natal, Minas Gerais, foi nos braços da torcida. O Flamengo foi recebido com muita festa em Uberlândia para a partida contra a Portuguesa às 7 da noite no Parque do Sabiá. Para o duelo, o rubro-negro deve poupar os jogadores que foram titulares na Supercopa. Com o time alternativo, o reforço Danilo pode ter a primeira oportunidade entre os titulares. Quem também deve ganhar mais minutos na equipe é o atacante Juninho. Ele ainda não balançou as redes desde que chegou ao clube e pode estar entre os 11 iniciais. Depois do tri da Supercopa, agora o foco é outro no Ninho do Urubu, a busca pelo bicampeonato estadual. Muito bem, Vene Casagrande. Então não vai ser a força máxima do Flamengo, é isso? Não vai ser força máxima do Flamengo e eu particularmente acho uma estratégia extremamente correta do técnico Felipe Luiz, da comissão técnica, da diretoria, porque é o momento de você dar rodagem, dar minutagem a alguns jogadores que não têm tido muitas oportunidades. E aí eu vou citar, por exemplo, o Everton Cebolinha, que nem entrou em campo diante do Botafogo. O próprio Luiz Araújo, que entrou, fez um golaço, mas ele pode começar a partida como titular. O atacante Juninho, que chegou para suprir essa ausência do atacante Pedro, eu acho que ele tem que ganhar essa minutagem. O próprio Danilo pode ser titular também, eu acho que seria interessante ele começar essa partida. Eu repito o que eu venho falando aqui nos últimos programas, o Campeonato Carioca é um laboratório, é uma espécie de pré-temporada. E é o momento de você conseguir dar rodagem, administrar bem o elenco, minutagem, pensando aí nos confrontos mais importantes nesse primeiro semestre, que é o início da Copa do Brasil, início da Libertadores e até mesmo a fase final do Campeonato Carioca. Então, acho que é uma estratégia extremamente correta e eu estou curioso para ver, por exemplo, caso o Danilo seja titular, como é que vai ser a atuação dele. E a gente está percebendo, ô Pedrosa, que as pessoas, os times, eles já estão fazendo essas estratégias mesmo com o que aconteceu nos últimos anos em relação ao calendário, né? E é por aí. Não, tem a questão de não poder entrar só com o time reserva, e talvez pela proximidade das semis isso nem seja uma vontade dos clubes, mas uma preocupação extrema em relação ao que está por vir pelo ano inteiro, né? Não, e o time do reserva do Flamengo, ele é melhor do que 90% dos times do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, é uma equipe que é muito qualificada. Quando você vê o Luiz Araújo entrando nas partidas, você se pergunta até por que ele é reserva, porque joga demais o Luiz Araújo. Tem o Danilo da vida que pode ter uma oportunidade, entre outros jogadores que são qualificadíssimos aí para enfrentar e não vão ter nenhum tipo de problema para enfrentar a Portuguesa, que está lá na parte de baixo da tabela. Se eu não me engano, somente o Bangu está abaixo da Portuguesa. Então, assim, o Flamengo vai vencer com muita tranquilidade. Tem um jogador que a gente, no caso, tem que observar, porque estamos falando de uma posição que eu tenho certeza que o Flamengo vai ter que contratar futuramente, que é a lateral direita. O Varela foi liberado por conta do falecimento de uma pessoa extremamente importante da família dele, viajou para o Uruguai. O Wesley está sendo poupado, ou seja, o titular vai ser o Daniel Salles, que é um jogador que iniciou o Campeonato Carioca com aquela equipe alternativa. E esse jogador, ele precisa exercer a função dele em campo de uma maneira extremamente inteligente e correta, porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz, ele está observando isso, porque, repito, futuramente ele pode ser esse jogador a fazer parte do elenco profissional. É uma posição extremamente carente, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional, a gente sempre menciona isso, e o Wesley é um jogador que é tratado aí como a próxima venda milionária do Flamengo. Então, se o Wesley for vendido no
segundo semestre, por que o Daniel Salles não pode assumir essa posição ali na lateral direita ou até mesmo brigar por uma posição de titular com o Varela? Lembrando que o Wesley fez esse caminho, né? Ele saiu da categoria de base também. Óbvio, passou por uma dificuldade nos tempos de Sampaoli, que o bancou ali nessa posição, pulou até etapas por conta de necessidade na ocasião, mas acho que o Daniel Salles é um jogador que tem que ser observado na partida de hoje. E a gente até falou como esse pular etapas, que é muito incomum do Flamengo, né? O Flamengo, ele não tem uma necessidade técnica dos garotos da base. Ele faz essa transição de forma muito leve, porque não há desespero. Ele faz no momento exato e certo, porque ele não tem esse desespero. Ele tem um elenco robusto, ele consegue recuperar com peças, fazendo contratações, mas o Wesley foi uma coisa até incomum do que acontece no Flamengo. Ele teve que resolver o problema ali e talvez isso tenha pesado, como pesa em muitos garotos quando fazem esse momento de subir, o Pedrosa. É difícil você ver um atleta profissional já desempenhando muito bem no seu primeiro ano se ele não for extra classe. Eu acho que o Wesley é um ótimo lateral, tem potencial para chegar à seleção brasileira, mas quando eu falo extra classe é o tipo do Endrick, é o tipo do Estevão, é o Neymar da vida. Então, assim, eu acho que o Wesley foi colocado numa fogueira inicialmente, isso o forjou para as outras temporadas, ele teve até alguns problemas fora de campo, mas depois ele começou a crescer. Ele entendeu que o futebol dele, aliado ao profissionalismo, iriam dar certo no time do Flamengo. Então ele cresceu de produção já no ano passado e com o Felipe Luiz ele conseguiu coroar esse crescimento de produção e hoje, sem dúvida alguma, na minha humilde visão, ele é o melhor lateral direito que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Vasco e Fluminense agora, Pedrosa. É o mínimo, né? É o mínimo. E pior, eu nem sabia que era o time reserva. A gente tá falando do time reserva ainda. Me desculpa, gente. Não dá, né? Não dá. Você não vai falar nada não, garotinho? Eu só obedeço, amigo. Vou fazer o quê? Olha aí, ó.